Guaíba 300 por hora. Apresentação: Gutierre Sanches. Olá, muito boa tarde, agora 3h05, estamos no ar com o nosso Guaíba 300 por hora, neste sábado, 5 de abril de 2025, final de semana de Grande Prêmio de Suzuka lá no Japão. A gente vai falar obviamente muito sobre isso, tivemos a classificação na madrugada e vamos falar sobre tantos outros assuntos, até porque esse GP do Japão, como você nos acompanhou na semana passada, representa a estreia, talvez um pouco, perdão a palavra, broxante por parte do senhor Yuki Tsunoda, mas a gente vai falar muito sobre isso. E acho, não sei se os meus colegas que estão aqui comigo vão concordar, é um pouco assim da prova do auge que está vivendo o senhor Max Verstappen. Mas tudo isso é para debate, inclusive você está convidado para esse debate no 993887532, 51 993887532. A gente tem na mesa de áudio o Davidson Rosa. Você pode participar além do nosso WhatsApp também através do nosso Twitter, do @GuaíbaEsport, também no Instagram @GuaíbaEsport. Estamos com as informações do meu colega Bernardo Berch no blog Pitlane, no site do Correio do Povo, e eu já inicio, claro, sempre aqui com ele e sempre aqui comigo no Guaíba 300 por hora, com o Bernardo Berch, porque tivemos uma madrugada agitada, decepcionante ou não, Bernardo Berch? Tudo bem? Boa tarde. Dormiu, Gutierre? Dormi. Não, o treino tava legal, Dormi. Mas vi a corrida, vi o treino. Estamos aqui para apresentar o 300 por hora e já bem inteirados do que aconteceu. Não, mas eu vi ao vivo dessa vez. Vou dizer que, na verdade, eu acho que muito mais é um resumo da grande confusão que está a administração, a gestão da Red Bull, a performance do Tsunoda e do Liam Lawson agora na Racing Bulls. E o Verstappen, na verdade, é um ponto fora da curva que está puxando esse carro para onde ele não merece. Então a gente vai analisar isso sim. E aí aquela grande questão, é o GP do Japão em Suzuka ou o GP de Suzuka no Japão? E também tem uma conversa, está começando o Gaúcho de Endurance, digamos assim, abrindo o automobilismo gaúcho oficialmente. Na outra semana tem a Super Turismo, tudo em Tarumã, e a gente tem a conversa com o Thiago de Andrade também, para começar os trabalhos do automobilismo gaúcho, para ter carro acelerando aqui pertinho da gente. Bom, participe conosco, 993887532, 51 993887532. Flávio Bandeira, tá dentro do que tu esperava do Yuki Tsunoda, ficou um pouco abaixo, ele e o Lawson meio parecidos ali, meio próximos, apesar de carros diferentes. Muda alguma coisa? Ou tu prefere pelo lado do Max Verstappen, que tirou da cartola ali? Eu vi os gráficos, né, que agora tem, a tecnologia permite, assim, a gente vê os carros, como foram as voltas virtualmente, um em cima do outro, em que lugar passaram e tal. Visivelmente, na hora que exige um piloto, me parece que o Verstappen fala mais alto. E aí, nas retas, a McLaren dá uma andadinha um pouco mais na frente. É isso? Gostou da classificação? Te decepcionou alguém? Boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Guti, boa tarde, Bernardo. Não me decepcionou, muito pelo contrário, até porque a pole do Verstappen, que mostra que de fato ele está no auge, e quem tem a possibilidade de assistir, seja treino, seja corrida, e ver o quão ele está tirando tudo aquilo que o carro não oferece para ele, e esse Qualify foi uma prova disso. A pole tirada na cartola, como a gente disse antes, é para mim o maior exemplo, assim. E a cartola é furada. Exatamente, né? E foi totalmente inesperada. Quando tudo parecia que, né, já estava consolidada a pole position do Norris, ele vai lá e tira uma volta que eu acho que nem ele próprio esperava, mostra o quanto ele tá muito acima do próprio carro. Quanto ao Tsunoda e o Lawson, é daquelas ironias da vida, né? Aquelas ironias. Tsunoda ou Tsunada? Aí que tá. E ele começa, eu vou dizer assim, muito entre aspas, porque né, todo final de semana, até o Qualify, ele tava indo bem. Exato, ele começa enganando, entre aspas, a gente. E aí afunda completamente e mostra o quão difícil é o carro. A hora que tem a pressão máxima, é que precisa de um carro que possa confiar, né? Que o problema é naquela única volta que vai ter do pneu bom, tu tirar o que aquele carro pode, sendo que é um carro
extremamente arisco, extremamente agressivo. Eu gostaria de propor até um exercício com vocês, assim, tentar... Claro que é tudo muito... Mas não, a gente tem que dizer, né? Ele foi melhor que o Lawson, né? É. O Lawson até aqui em 3 classificações ficou em Ele todas foi melhor que o Lawson na Red Bull. Ele na primeira... Até porque ele, Tsunoda, estava indo melhor do que o Lawson na Red Bull. Na então... primeira ele pelo menos passou do Q1, já botou o carro no Q2. E eu acho, ele perdeu a volta ideal do pneu, teve... e aí só conseguiu usar o pneu velho, por isso que ele ficou ali em 15º, que vai ser o 14º, com a punição do Carlos Sainz por obstruir o Lewis Hamilton. Mas eu acho que ele tinha uma chance razoável dele entrar no Q3. Ali foi exatamente nesse detalhe do carro difícil, com o momento ideal, que aí ele perdeu a volta e não foi pro Q3. Eu até vou contextualizar para de repente quem tá ligando o rádio, não é muito... Eu sei que nós temos uma grande audiência de especialistas em Fórmula 1, os caras entendem muito, tanto que participam conosco sempre, trazendo informações, perguntas e tudo mais. É que assim, tem duas... A Red Bull, o grupo Red Bull, ele tem 2 equipes, 4 carros, né? A principal é aquela que tem o Verstappen, que vem ganhando as coisas, né? Que tem tido problemas internos administrativos, mas por ter um carro ainda mais ou menos e um piloto espetacular, hoje o melhor de todos atualmente, né? Ainda que na história tem que comer muito feijão para passar outros, mas já está na história, não sei se vocês concordam. E aí aquela segunda cadeira dessa equipe da Red Bull, ela é sempre elétrica, né? No bom sentido. A cadeira de injeção do não existe uma cadeira elétrica literal no bom sentido. Não é um Aston Martin, mas tem a cadeira de injeção. Mas ela sempre é muito complicada. Já teve piloto experiente, piloto caro, piloto bom, piloto potencial, vários deles muito bons e não conseguem acompanhar sequer o Max Verstappen. É que na verdade a gente tá botando no caderninho uma questão, não tem piloto ruim. Exato. Aí que eu queria chegar. Eu queria chegar no Tsunoda, assim. E aí, como eles têm 2 equipes, né? Eles têm sempre aquela garotada promissora sendo fomentada, como se fosse uma categoria de base após a F2. Que ainda já é Fórmula 1, não são carros horríveis, longe de ser o último do grid. E o Tsunoda vinha nessa equipe, como outros já vieram. Só que chegou no final de 2024, o que a gente achou? Bom, agora chegou a vez do japonês. Fez um teste pra mostrar isso. Exato. E o que a gente sabe agora é que ele foi melhor que o Lawson aí no teste. Começa a temporada, o Tsunoda permanece nessa segunda equipe, e aí o Liam Lawson é quem inicia essa temporada com 2 etapas, e a gente já esperava que fosse o Tsunoda iniciando a temporada. Só pra contextualizar, a Red Bull não é surpresa, troca em meio à temporada, para não dizer com 2 corridas. O Flávio sempre brinca do bingo, né? Vamos fazer aí a aposta, vamos ver quando que vai ser trocado. A gente achou que o Durham ia durar menos. Exato. É que o Durham ainda tá na janela, desculpa, Guti, de 4 corridas. Exato. Né? E aí ocorre a troca. Fez um favorzaço pra ele, destruindo o carro no Pra não me alongar, ocorre a troca, digamos, rebaixado o Liam Lawson, que eu brinco, os bezerros vermelhos, que são a Red Bull menor, e a Red Bull recebe finalmente o Tsunoda. Então por isso que a gente tá com todo esse contexto agora no programa, que é o Tsunoda estreando na 3ª etapa no Japão. E causa curiosidade porque ninguém consegue guiar esse carro, cara. E é aí que eu queria chegar. Tem um negócio, né? O quanto é o carro, onde estaria esse carro no grid hoje naturalmente? Assim, seria carro para muito fundo de grid, carro para meio ou ali para onde está a Ferrari? Beirada do Q3. Não, é a beirada do Q3. É um carro que entra no Q3 com dificuldade. Essa é a realidade. E o Verstappen puxa o carro para pole position. Então chegamos onde eu gostaria, que é o fato de que o Verstappen hoje é o melhor piloto, assim, é um dos melhores da história e hoje atualmente ele tá guiando demais. E eu acho que isso faz ele ficar louco para ir para um carro melhor. Louco. Hoje na coletiva ele deixou claro isso para mim. Tem que dar, eu acho... Só pra falar do Tsunoda, que eu falei pouquinho, tem que dar um pouco de crédito. E que é um bom piloto, tá? É um baita piloto. Um bom piloto. Eu acho que ele tem potencial... ele é do meu tamanho. Ele tem potencial pra ser o melhor japonês da história da Fórmula 1. Ele ainda não é. O Takuma Sato e o Kamui Kobayashi ainda estão na frente dele. Mas eu acho que de equipe ele já chegou, né, Bernardo? Não, ele tá... A primeira vez que a gente tem um japonês em equipe de ponta, só que é uma equipe de ponta que tá com um carro que não é de ponta. Bagunçada. Mas tem que dar um crédito pra ele, que é o seguinte, ele não testou esse carro, ele só testou o carro do ano passado. Então ele não tinha experiência de pista com esse carro. A Red Bull não conseguiu encaixar nessas semanas uma chance para ele fazer isso, né? A gravação de TV, etc e tal.
Ele foi pro simulador, ele fez 3 dias de simulador. Só que o que acontece com o simulador? No simulador eles tentam reproduzir ao máximo o comportamento do carro. Só que a brincadeira é, esse carro da Red Bull é tão difícil, e no simulador tu não sente o carro com o corpo como sente na pista. Então se tu botar exatamente como é esse carro, instável do jeito que ele é, vai ficar totalmente inguiável no simulador. Então no simulador eles puxam um pouquinho pro melhor, para mais estável com a mesma velocidade. E aí o Tsunoda chegou na pista e falou, até no rádio, interessante o que faz o carro, porque não é exatamente igual ao simulador, porque no simulador ele tinha ido bem. Só que é aquilo, não é a mesma coisa. Não, nem perto disso. E, de novo, se tratando de um carro que é muito difícil para quem senta no cockpit 2 da Red Bull. E, de novo, ficou muito claro ao ver Lawson e Tsunoda lado a lado no grid para amanhã. Não vai estar por conta da punição do Sainz, mas ficou bem claro que é um carro muito difícil. A gente já tinha essa percepção, mas para quem não é do nível do Verstappen, de fato é um carro muito difícil. E aí fica claro o erro de gestão, né? Porque que acontece? Acho que a gestão é o pior de tudo. Se o Lawson tivesse na Racing Bulls desde o começo da temporada, eu aposto que nessa corrida ele estaria no Q3. Sim. Com esse carro. Porque o Rajar tá ali, um piloto com menos experiência, é um bom piloto, mas é um piloto do mesmo nível do Lawson. Não sabemos ainda se ele pode ser um pouco melhor, mas é aquele nível ali. E era para os dois estarem no Q3, porque esse carro da Racing Bulls é muito bom de classificação. Ele vai perder na corrida porque ele gasta muito pneu. E se o Tsunoda tivesse desde o começo da temporada na Red Bull, provavelmente ele também estaria no Q3. Então a gente teria 4 carros da Red Bull no Q3. A gente teve 2 e só o Verstappen na pole position, porque eles estão comprometendo a performance do outro carro, das duas equipes. Não só de uma equipe. E assim, o Max, eu não sei se vocês concordam, pelo tamanho que ele adquiriu, acho que hoje ele é uma voz a ser ouvida, pode não falar coisas que a gente concorde, mas ele merece ser mais ouvido do que, né? Por que a gente hoje, com o Alonso há tanto tempo sem vencer, a gente ouve? Porque é um bicampeão, é um cara que tem lugar de fala, como se diz. O mesmo é o Lewis Hamilton, e será assim quando o Vettel quiser falar alguma coisa, e é assim agora pro Verstappen. E, cara, ele não esconde em nenhum momento o incômodo dele com a Red Bull. Em nenhum momento eu vi ele passar pano. Perguntaram pra ele, esse carro aí é difícil e tal. Tu agora conseguiu fazer essa volta. O mérito é que ele não frita até o carro que nem o Alonso. Ele não frita, mas ele não... E aí que ele se dá uma mão. Mas não te parece assim, ele sutilmente deixando claro as coisas? Bateu no teto. Hoje ele brincou com o repórter que perguntou pra ele sobre a performance. Senta no carro e guia pra tu ver. Ele até usou uma expressão assim, tu vai te nas calças. Porque, né? Sim. É um carro, entre aspas, né? Metaforicamente inguiável. É um carro que não dá pra guiar, cara. E, claro, ele teve uma vantagem em cima do Tsunoda também, porque ele consegue usar o carro com um pouco menos de asa. O Tsunoda botou mais asa no carro, dianteira e traseira. O Verstappen vai com esse carro difícil, mais solto. Então E o próprio Tsunoda sabe dessa dificuldade e diferença de pilotagem. Por mais que possa ser brincadeira ou marketing, mas ele tá sendo sincero quando ele diz, se eu perguntar pro Verstappen, ele vai me mentir. E não é nem mentir, ele vai dizer, cara, eu guio olhando pra trás. Só tu faz isso, só o Verstappen. Eu sempre faço paralelo. É mentira, porque só ele consegue usar. Exatamente, é isso que eu quis dizer. Que nem as motos do Mark Marques, entendeu? Não é que ele minta ou ele diga como, não quer te dizer como piloto, é que só ele consegue pilotar daquele jeito. Então não vai adiantar tu perguntar pra ele. Eu vi a corrida na semana passada das Américas, eu me apavorei com o Mark Marques. E é o mesmo com o Verstappen. A gente tá vendo grandes nomes da história dessas duas categorias. Observem com atenção, porque é um momento histórico. Isso. E é um momento histórico mais divertido de todos, que é o cara excelente, com dificuldade, brigando com os caras lá na frente. A gente viu poucas vezes. Lembra, guardadas as devidas proporções, e eu acho que isso a gente já comentou aqui, lembra muito o Ayrton ali. Não, já não é guardadas as devidas proporções. Desculpa, não tem, né? Ótimo. É o saudosismo à parte, é a mesma coisa que o Senna na McLaren de 93. É um Schumacher enlouquecido querendo ganhar pela primeira vez com a Ferrari. Sim. É isso, o cara é o Schumacher obstinado. em 96, Schumacher em 96 contra as Williams da Ferrari, isso aí. Senna em 93, o Prost em 86 contra as Williams de McLaren. Perfeito. E vai ter pouco, olha, vai invocar outros momentos assim, acho que vai ser mais complicado. Jack Stewart, talvez. Raikkonen em 2007, será?
Não, acho que não. O Raikkonen na Lotus em um patamar mais baixo. 2010. 2010 com a Lotus. Ah, tá, 10. Mas eu digo um 7 quando ele foi baixo, campeão, assim. corrida. Não. Ferrari era boa, né? Era um tão carro, boa quanto. era o segundo melhor carro. Não era... Na verdade, não. Entregaram a ele, é isso que eu... A McLaren era melhor, mas ele estava ali. Mas a Ferrari não era tão inferior assim. Era aparelho. Era aparelho. Tinha jogo. Eu acho que essa é a discussão principal, Tanto assim. que- A gente conclui que a Red Bull, ela não é razoável. Nem isso, ela não é razoável. E o Max consegue tirar algo dela, é impressionante. Tanto que Começa a entrar na cabeça da gente assim, umas minhocas assim. O Verstappen na Mercedes do ano passado. Pensei isso, E o cara. Verstappen na Ferrari do ano retrasado. Ou na Ferrari ou na Mercedes esse ano. Isso. Imagina na McLaren esse ano, porque ele não ia esmerilhar os outros. Não, não ia ter, e de fato não teria campeonato. E aí até pegando o gancho que a nossa duplinha tá ajudando o campeonato, né? Até por aproveitar, Flávio, antes o Flávio pode até responder a pergunta do João Santos de Alvorada, tá sempre na nossa audiência, um grande abraço. Ele diz: olá, amigos do 300 por hora, uma pergunta para vocês. Não está na hora da McLaren decidir quem é o primeiro piloto? Pois estou sentindo que esses dois vão acabar entregando pro Verstappen. Não, porque a gente não sabe quem é que vai eles fazer não, o melhor eles não trabalho. sabem, viu, João? Exatamente. É isso que eu ia falar. Eles não sabem ainda porque... Primeiro, terceira corrida da temporada. Então não tem nem como, né? E aí, quem é que vai? Quem é que... Não tem. Um erra menos, mas é mais lento, claramente, o Piastri. Aham. E o outro é bem mais rápido, mas faz um monte de bobagem e pipoca na hora de Tanto pressão. que o Verstappen, mesmo com não tendo carro pra lutar contra as McLaren, a gente não pode descartar a possibilidade de vencer. Hoje. Sim, claro, não ser pode. campeão. Exato, por conta disso, porque é uma duplinha da pesada. E outra, a vantagem do Piastri é que o Piastri não sei. O Verstappen sabe direitinho mexer com o psicológico do Norris. Nossa. E quando eles estão nas entrevistas, o Norris fica todo bobão. Né? Cara, o Norris... Ei, Verstappen. Eu posso estar sendo... Meu eu posso estar amiguinho, pegando no pé, mas Não. até o cumprimento do Norris Eu ia depois... falar agora. Max, Viu, né? fala bem de Tu mim, também Max. sentiu o que eu senti, né? Sim. Ali- Parece um piazinho fã. Não. Cara, vocês são da mesma idade, cara. Max, fala bem de mim, Max. O cara por quer comer o favor. teu fígado, inclusive ele quer o teu lugar. Se tu perguntar pro Max hoje, vai pro lugar do Norris na McLaren, vou. Sim. Porque eu quero o melhor carro, eu sou o melhor piloto. Não, total. Eu não entendo o Norris nesse sentido, cara. Eu só consigo lembrar da música do fundo de quintal da amizade, né? Não tem outra definição melhor que Falta nossa, gente, é que calma. nem outra, falta um chefão da McLaren, o cara chegar, Lando, é o seguinte. Acabou. Ou não vai falar, ou tu vai começar a bater Isso aqui é e aí, competição, eu não quero cara. ser seu amigo. Tu vai provocar o cara, tu vai Nessas- falar mal dele, tu vai incomodar. Não pode mais Ninguém ficar tá com pedindo pra sabotar o banheiro do Não. motorhome, pra envenenar a comida, é Pode pilotar. ser também, pode Não, mas ser, talvez seja não, mas, ô, necessário. Bernardo, basta pilotar. Botar aquele laxantezinho na comida da Red Bull. Basta pilotar como um rival, Maldade. já tá bom. Porque a tendência pra hoje se o Max, ele invariavelmente ele larga bem, mas se não largar bem, é ele ser engolido pelas McLaren. Sim, vai Nós ter os ainda- pit stop pra É. passar. Eu acho que até largando bem, depois de uma estabilizada, é capaz dele ser ultrapassado. Então, e aí a partir disso, o cenário não vai estar definido mesmo com as duas McLaren à frente. Porque, de novo, é uma duplinha da pesada. Pode É acontecer. O Lando se complicar na primeira volta, cai mais pra trás. O Piastri ser superado pelo Russell daqui a pouco. Não, ou o E aí Piastri... já embaralha tudo. E são Piastri possibilidades, se com emocionar perdão da pra ser Max, redundância, bem possíveis. Bem né? possíveis. Bem prováveis. Então, a dupla da McLaren com um carro bem superior tá dando chance da gente especular como vai ser a temporada. Até pros pilotos da Ferrari. Só que a Ferrari até agora só Nossa fez bobagem. senhora. A Ferrari, tirando a Sprint Race da China, Porque não tinha pit todas stop. as outras sessões e corridas foi um desastre. É. E E assim, aí? né? O Max, ele tá entregando mais do que o carro. Mas tem alguém que tá entregando o limite do carro, talvez até um pouco mais, pra mim, que é o Russell. Tá, sim. O Russell é o patinho feio ali naquele bolo, ele tá sempre ali, tá sempre Mas é que- ali. aí que tá, Só e que eu acho que ele chega num limite com a Mercedes. E tem a peculiaridade que é do regulamento, que é aí que tá um problema. Até vou aproveitar para analisar uma outra coisa, puxar uma brasa pro assado do meu piloto, Fernando Alonso, né? Não vamos mentir que eu sou parcial. Mas Tava demorando. eu já vim falar aqui algumas vezes que esse regulamento, é muito difícil botar performance no carro a partir de um certo ponto. Tem o teu carro. E aí tem aquele teu projeto, aquele teu jeito de gerar downforce no carro. Quando chega um certo teto, uma margem, tu começa a adicionar downforce, o carro só piora. Porque ele dá porpoising, porque ele chega muito perto do chão, porque ele começa a arrastar no chão como a Ferrari faz, porque a entrada de curva fica muito nervosa, como a Red Bull. E a McLaren achou um ponto
perfeito para esse regulamento até agora. Ela tem mais performance que todos, o carro é guiável, tem muito poucos vícios de pilotagem. Um pouquinho a traseira, que o Norris principalmente reclama, porque o Norris está mais perto do limite desse carro. Então ele tem reclamado um pouco mais. Mas aí pega a Mercedes, é que eu acho que a Mercedes escolheu, por toda a pataquada que ela teve nos últimos anos, ela foi conservadora. Ela pegou assim, qual é o máximo de performance do nosso design que a gente consegue usar sem gerar problema, sem arriscar nenhum problema. E aí ela tá nesse teto, porque ela tá num limbo que é ali, atrás da McLaren, como o segundo melhor carro, atrás do Verstappen, porque é um maluco de velocidade. E aí, como eles não têm o Verstappen, eles têm o Russell, que é um pouco mais lento, eles estão nessa ilha, que é o 4º lugar do grid, mais ou menos, brigando com a Ferrari. E a Ferrari tem um carro que, quando dá certo, ela se aproxima da McLaren e supera a Mercedes. Só que ela tem uma margem para dar errado muito maior. Então essa é a conjunção o equilíbrio ou o desequilíbrio que a gente tem na temporada. E a Mercedes está nesse cantinho que é só dela, que ela escolheu não arriscar para ter uma performance aceitável, esperando que as outras não tivessem tão bem. Só que a McLaren está um passo além. Então fica essa dificuldade do Russell. E aí eu queria chegar na Aston Martin, porque a Aston Martin nesse momento claramente é o segundo último carro do grid. Ela está ali brigando com a Sauber para ser o pior carro do grid, porque a Aston Martin é um fenômeno. A Aston Martin, desde 2023, ela nunca adicionou performance no carro. Ela fez um bom carro em 2023, era o segundo melhor carro do grid nas primeiras 4 corridas da temporada, por isso que ela fez uma brincadeira, um joguinho que ia pelo menos incomodar a Red Bull, não conseguiu, e desde aquele momento, tudo que ela colocou no carro, o carro piorou. A Aston Martin simplesmente não consegue botar. Aí ela voltou atrás, no começo da temporada passada, com tudo. Aí ela voltou a ter um carro que entrava no Q3 com facilidade nas primeiras 4 provas do campeonato. Ela começou a adicionar peça nesse carro, o carro começou a piorar de novo. Esse ano, como todo mundo melhorou, e ela continua com aquele carro, ela voltou para aquele carro de 2023, na verdade, só com algumas modificações cosméticas, ela tá lá atrás do grid, porque é aquele carro velho, tendo que lutar contra carros bem mais desenvolvidos, porque ela simplesmente não consegue, com o túnel de vento antigo, com a fábrica antiga, botar performance no carro novo. Ela tem um carro que tá parado no tempo há 3 anos. Ô Bernardo, até eu adoro esse tipo de pergunta. Mandem suas perguntas, viu, para 993887532. Vou até passar rápido, tá? Porque o João de Alvorada, ele tá te provocando. Ele diz pro Bernardo chamar o Alex Palou pra McLaren. Esse é pior que os outros dois, né? Ia ser uma encrenca maior. Ele tá te cutucando, ele sabe. Mas entraria no Q3. O Jairo de Alex Palou é o gênio da Indy, só que já mostrou... E não é ruim, né? Ele provou, o gênio da Indy, ele provou pra ele mesmo que ele não tava no mesmo patamar dos caras da Fórmula 1. O Jairo aqui de Canoas, eu gosto desse tipo de pergunta. Eu, como leigo, não consegui entender essa queda de rendimento tão abrupta do carro da Red Bull. O que vocês, com suas opiniões abalizadas, podem nos explicar sobre isso? Bernardo, a gente entende aqui, mas eu acho que o Bernardo pode explicar. Tem do ponto de vista técnico de caras que saíram do ponto de vista de desenvolvimento, mas tem uma implosão, um derretimento da gestão também, isso que eu acabei de falar, que é difícil melhorar a performance, e às vezes tu entra em beco sem saída, porque eles mudaram o conceito do carro no passado. Esse ano eles voltaram um pouco pro carro do ano retrasado. E eles não têm mais o Adrian Newey, que é o cara que sabia como funcionava o carro. E precisa aumentar a performance do carro, porque senão os outros atropelam. Todo mundo passa por cima, então precisa atualizar. Só que nessas atualizações para o carro ficar mais rápido, o carro ficou cada vez mais inguiável. É um carro que é rápido. É um carro que o Verstappen está na pole position. No momento certo, com o piloto certo, numa linha muito fina e afiada. E é preciso dizer que foi uma distância curtíssima para os dois da McLaren, né? Ele é mais rápido em uma volta só, mas quando vier a corrida, ele vai trucidar esse pneu. E o Red Bull, ele destrói os pneus dianteiros. Vá pela 10ª volta, o carro começa a não entrar na curva, porque o pneu simplesmente acabou. Aí sai de frente,
não entra na curva, o piloto tenta compensar com o acelerador, sai a traseira, e aí é um pesadelo completo. Assim, isso que, vai, Flávio. Não, por isso que é o que a gente falou antes, né? A tendência é que pode acontecer do Verstappen pular à frente, mas no decorrer das voltas a McLaren ter uma... Por exemplo, dá pra ele tentar fazer um undercut, parar muito antes das McLaren, pra voltar ainda na frente e se resolver no fim da corrida, se vem um safety car, se vem alguma coisa pra ele continuar na frente. Mas concluindo pro Jairo, assim, era a equipe dominante, ela perde seu principal projetista, isso saiu faz dois diferença. Aerodinamicistas, Dois aerodinamicistas, como disse o Bernardo, são caras que fazem o projeto ser um sucesso. Para além disso, existem rusgas políticas de pessoas importantes dentro da equipe. É aquela velha coisa, né? Quando tá ganhando, tudo dá certo. Quando começa a desconfiar um pouquinho, já, bem que eu disse que o fulano ali não era legal, eu é que sou legal. Então há essa coisa, e a gente trouxe, inclusive, outro item no início do programa, que é... não acerta um segundo piloto, não dá estabilidade para esse segundo piloto, que também é importante não se dar. Então é o que a gente chama de tempestade perfeita. Na questão prática, técnica dos carros, que mudou tudo, e uma questão também administrativa, política, que os caras estão brigando, estão fazendo de tudo. A gestão é muito ruim por causa dessa queda de braço entre o Helmut Marko e o Christian Horner. E essa questão dos pilotos, na verdade, isso é já uma questão histórica da Red Bull. Desde que saiu o Daniel Ricciardo, ou quando tem também o Vettel e o Mark Webber, equipe de ponta tem que ter 2 pilotos de ponta, tem que parar de rifar o segundo cockpit, precisa ter um George Russell, precisa ter um Hamilton, precisa ter um Alonso, além do Verstappen, precisa ter um cara de ponta, porque daí tu vai olhar na telemetria e, não, o Verstappen funciona, mas a gente sabe que o cara é o segundo, terceiro melhor da Fórmula 1 no momento. O que ele precisa? Porque aqui a gente vai saber o que o nosso carro funciona. É curioso dizer isso, né? Mas a genialidade do Verstappen atrapalha a análise real do carro. Ele não consegue ver a fraqueza do Porque o cara é muito bom. Ele pilota além da... Nisso até é bom tu ter um Fernando Alonso num carro, porque o Alonso, ele vai além da fraqueza do carro, mas vai dizer, tá uma bosta isso aqui, com o perdão do... Tipo, eu não consigo. O pessoal entendeu. Eu vou até aqui, mas quando eu tô aqui, eu acho que eu vou morrer. Não vou mais além e aí disso. vocês precisam resolver isso aqui. Já o Verstappen, ele é meio... Ele controla, ele é meio Mark Marques, assim. Ele vai... Exato. Tem o problema, ele mantém o carro ali em cima do problema e vai. Mas Verstappen... uma hora ele vai se estourar no muro. Isso, é isso que eu ia dizer. O Verstappen é aquele cara que os grandes pilotos da Fórmula 1 têm, o que é um perigo pra mãe deles, né? Pros familiares deles. Ele tá prestes a ser pai, né? Que é o elástico do perigo dele não existe. A gente ainda vai até um limite para. Sim. Inclusive grandes pilotos vão até um limite para. Os que se acidentam, então nem se fala. O Piquet, o Massa, todo mundo baixou. O Bernardo que diz... O cara baixa, como é que é? Meio segundo depois que bate. O Piquet disse que perdeu meio segundo. A minha tese é que não tem como o cara não... Eles botam... Não, tudo bem, mas no caso da carreira, eles botam como justificativo. Tá, mas tu sabe que o cara fica mais receoso, não é a mesma coisa, o cara vai tirar... Principalmente... Mas o Schumacher não, né? O Schumacher se quebrou todo e voltou. Principalmente em disputa de corrida, vai ter aquele momento que o cara vai puxar o freio um pouquinho antes... Então tem isso, o Verstappen ele parece não ainda ter encontrado esse limite. Esperamos que nunca encontre também, né? Porque ninguém quer... Pro espetáculo é maravilhoso, mas é natural. Perigoso. Não, mas é natural o piloto ao longo do tempo, não digo dar uma segurada, mas dar uma... Pra equipe tu precisa ter alguém que te diga, eu acho que até que ele fala, mas é que ele vai tão além daquele ponto ruim do carro que não precisa alguém pra expor, pra dizer, eu sou bom também, eu tô levando o carro para perto do limite, ele tá fazendo a pole, eu tô em quarto, quinto, mas é porque o carro não faz o que eu preciso que faça. Eu fico imaginando os engenheiros atuais da Red Bull. Não é o Tsunoda que vai dizer, o carro tá com problema aqui. Não, mas o Verstappen é muito mais rápido que o Tsunoda que se rale. É verdade. Tem que ter um cara com cacete. Eu fico imaginando os engenheiros assim, internamente, sem ninguém tá vendo, nem os chefes e nem os pilotos, dizendo, cara, eu não acredito que ele tá fazendo isso com esse carro. Com essa carroça. Exatamente. Bom, esse é o Guaíba 300 por hora, a gente tá falando bastante de Fórmula 1. Eu até vou... atender aqui uma solicitação muito correta, inclusive, do Dinho, do Jardim Carvalho, que ele pede que a gente informe
como ficou o grid, né? Por favor, a gente que a fazia gente isso no sai primeiro bloco falando antigamente, exato. mas é que a tese sim. Saímos falando, é a vontade de falar que não deixa nem a gente trazer o grid. O Verstappen larga na pole, depois vem as duas McLaren com Lando Norris e Oscar Piastri. O Charles Leclerc com... Belo trabalho do Charles Leclerc. O Charles Leclerc com a quarta posição com a Ferrari, depois vem o Russell também num bom trabalho com a Mercedes. Kimi Antonelli, que calou a boca de todos nós, sexto. Depois veio o Isaac Hadjar, também um grande trabalho Ainda do francês. acho que a hype é muito grande, mas ele tá muito bem. Não, tá bem. Pra o que se espera de um novato. O grande trabalho do Hadjar, francês da Racing Bulls, que Esse larga é em o grande sétimo. leão de treino da temporada, é o Isaac Hadjar. Não transformou nenhum desses treinos num resultado. O Hamilton, que foi muito mal na classificação, oitavo. O Albon com a Williams, de novo colocando a Williams entre os 10. Em pistas como Suzuka destrói muitos pneus por causa do S, da sequência de S ali do primeiro setor. Em pistas assim, os pilotos só têm um jogo de pneu bom no Q3, independente do que eles fizeram antes. E o Hamilton errou a volta do jogo bom de pneu, e aí é um abraço. Bom, depois do Hamilton veio o Albon, como eu disse, o Berman da Haas é o 10º. Baita trabalho do E aí do 10º ao 20º, Pierre Gasly, Fernando Alonso, Liam Lawson, Tsunoda atrás do Lawson em 14º, Carlos Sainz, Hülkenberg e Bortoleto, brasileiro Bortoleto em 17º. Primeira vez que o Hülkenberg supera o Bortoleto. E ele até estava indo, né, melhor durante o treino todo. O Ocon em 18º, Jack Doohan 19º e o último Lance Stroll com a Aston Martin. Esse é o grid de largada para o GP é aquilo, do Japão. Qual é o nível verdadeiro do carro da Aston Martin? Esse 20º lugar do Lance Stroll. O Alonso conseguiu botar o carro no Q2 e levar o carro um pouquinho mais para cima. Mas é um carro 3 anos defasado, não tem milagre a ser feito. Mas tanto que a gente vê alguns juntos, assim, né? Desculpa, Guti. Tão defasado a ponto de perder, por exemplo, para Sauber? Sim, porque os outros carros evoluíram. A Sauber do ano passado para cá deu um salto. Para ela mesmo, sim, sem dúvida. Tem carro que ganhou 1-2 segundos do ano passado, é um carro que se o outro carro tá parado, todo mundo vai te passar. Não tem... Sim. É que esse ano até eles fizeram de propósito. Foi tal a insegurança deles com as evoluções do ano passado, que o carro só piorou, que eles botaram um freio e fizeram um carro muito mais convencional. É um carro muito mais... Não é o carro de 2023, eu estou exagerando. Sim. Mas é um carro muito mais parecido com o de 23 do que o do ano passado. Então eles vão ver se a partir da metade da temporada eles conseguem botar coisas nesse carro que ele melhore. Até para ano que vem, com o Adrian Newey, eles terem certeza do que eles estão fazendo. Porque senão eles vão se perder completamente. Lembrando que o Sainz fez tempo para ser 12º, larga em 15º por uma punição. Eu tava falando com o Flávio, que é aquela punição idiota. Ele foi punido por atrapalhar o Hamilton no Q2. Mas o Hamilton passou pro Q3. Então não teve repercussão essa atrapalhação do Hamilton. Poderia ser aplicado sim, de fato. O Hamilton dá uma multa, fora, né? Não tira lugar no grid, dá $10 mil, $20 mil. Se o Hamilton não tivesse passado por Q3, aí eu até daria 5 lugares no grid, 10 lugares no grid, porque houve um prejuízo real. Se não houve prejuízo real, bota dano pecuniário. É uma advertência. Continua com o grid como estava, não tem porquê. O querido Luiz Antônio tá sempre na nossa audiência, um abraço pra ele. Ele só colocou assim, ó, mas que volta do Verstappen, realmente. Aliás, a on-board é maravilhoso. O carro tá bonito. Cara, porque o carro bonito. O carro parece que ele... pra gravar porque o carro tá lindo. Não, e parece que ele vem gineteando assim no carro, né? Parece que o carro vai tirar ele da pista em algum momento, que vai acabar com ele. Aquela volta que ele não completou na Arábia, né? Ele todo mundo dizia que era a melhor volta da história, que nunca aconteceu, que é uma bobagem. Nessa ele completou a volta e fez Ele doma o carro. E é bem como disse o Flávio, são coisas que a gente só viu com os grandes. A gente viu o Senna fazendo essas coisas, a gente viu o Schumacher, sabe? Aquela coisa que agora ninguém vai tirar esse tempo aí. Quando vê, né? Tá lá o cara. Pistas que o piloto faz a diferença, né? Suzuka é muito, assim, ó. Dessas pistas convencionais. Suzuka é tinhosa de guiar. Mônaco o piloto faz a diferença porque o cara consegue lamber o muro mais perto e aumentar o tamanho da pista e frear mais dentro da curva e o downforce não pesa tanto. Mas Suzuka, como pista convencional, o cara que é fora de série, ele dá muita diferença no tempo final. Separa os garotos dos Separa adultos, muito, e a gente vê isso. A gente viu isso, o Senna foi... Acho que ele largou em segundo em Suzuka em 93. Os japoneses são enlouquecidos pelo Senna pela performance dele lá. E ele só largou assim porque ele é o braço dele fazendo a diferença em Suzuka.
Então é uma pista que diferencia muito o quanto o cara consegue guiar. E eu tenho muito a frase até da Alessandra Alves, que é comentarista da rádio, que eu escuto a transmissão da prova, que ela diz que geralmente é pista velha que faz corrida boa, né? E Suzuka tá nesse rol. Pista que pune o cara quando erra. Aquela história, o Alonso, que é o Alonso, erra muito poucas vezes, botou a roda na grama, vai passear na brita, vai fazer uma excursão. O Bortoleto tomou um susto antes da 130R, o Jack Durham botou a roda na grama e, quer dizer, não foi só isso, né? Ele deu uma biscadinha na grama e não fechou a asa móvel. Tá aí outra coisa. E aí foi visitar o muro. É isso aí, o que houve, hein? Barbeiragem? Bateu, virou. No simulador ele conseguiu fazer sem fechar a asa móvel, ele achou que na verdade dava pra fazer também. O cara saiu do videogame pra pista e achou que dava pra fazer tudo. Foi seco no muro, né? Não, assim, ó. Ele se arriscou, cara. Os caras, eu vou te dizer, a McLaren desliga a asa móvel na primeira curva para fazer a primeira curva, porque não tem, esses carros chegam tão rápido ali que não tem, precisa de downforce, é uma curva rápida. Até para traduzir um pouco o que tá dizendo o Bernardo, downforce é o arrasto, é o que o vento, o ar, a gravidade, tudo que segura o carro para baixo, né? Daí, faz o pneu grudar. Se não era um avião, né? Como se trata de um carro, é preciso estar no chão. O cara vai com o carro solto, o problema não é nem a quantidade de downforce, é que a traseira, ele entra na curva com a traseira tão solta, porque tem downforce na frente e não tem atrás. Então é claro que o carro vai sair de traseira. Lembrei de um... Não é nem pela quantidade. Lembrei o carro de um tá meme. Pendurado na frente. Lembrei de um meme de Fórmula 1 que um cara falou assim: não sei porque esses carros hoje não, com a tecnologia, não andam com turbina jato. Aí o cara respondeu assim: não, até poderia, mas é que é carro ainda. Se fosse avião, se fosse foguete... na Indy. As 500 milhas eles usaram. O que tu vai fazer? Entendeu? Tem um limite físico, que é estar colado no chão. De resto é voar é tranquilo. Aquela corrida aérea da Fórmula Indy nos anos 70, eles usaram turbina de helicóptero. É que daí tem outro nome, aí se chama caça. E o maluco do Colin Chapman, também botou na Fórmula 1 a Lotus de 73. O Emerson tentou algumas corridas usar o carro com turbina de helicóptero, mas era impossível, porque o problema não é, o problema é que apesar da enorme potência, não tem freio motor, né? A turbina tu não tem freio motor, e o piloto... Só se tu botasse reverse atrás, né? Que nem avião. Vai botar reverse atrás da turbina. E agora o Bernardo tá me fazendo lembrar da Lotus de 73, a turbina, enfim... Eu já contei aqui a história do filme do Fabuloso Fittipaldi, do momento que ele mostra o cockpit, e o cockpit, o tanque de combustível era o cockpit. Imagina, sabe? Nesse caso, além de ter um tanque de combustível em volta do cockpit, tinha uma turbina atrás da bunda. É esse o ponto, sabe? Os caras andavam em cima de uma granada com um pino frouxo, assim. Uma hora ele podia cair. No caso, o explosivo era... enfim. Eu sempre já falei algumas vezes aqui, já até pros amigos, assim, o documentário do Fabuloso Fittipaldi, e esse momento que ele fala que o tanque de combustível, que o cockpit é revestido, enfim, tanque de combustível é maravilhoso. Tu via assim, ó, morreu pouco naquela época. Não, total. É absurdo. E na Índia era pior, porque eram sacos de Kevlar. Sim. Moles. Nossa. E aí batia no muro, aquele negócio furava e pegava fogo imediatamente. Era uma beleza. O Alexandre Deberes manda aqui só pelo Minuto Ferrari, na audiência sempre, força Ferrari. Ferrari, eu esperava um pouquinho mais, sinceramente. A Ferrari tem que se organizar, na verdade. É que a Ferrari tá fazendo aquele... Ano passado, o carro não era tão bom, eles começaram a se organizar pro fim do ano e teve performances aceitáveis. Esse ano o carro parece um pouco melhor, mas só fazem bobagem. É o Hamilton brigando com o engenheiro o engenheiro dando informação errada pro Hamilton enlouquecer no treino livre. Qual é o tempo do Russell no primeiro setor? 27 segundos. Tá, mas isso é 3 segundos mais rápido que eu no primeiro setor. Não, desculpa, é 29 segundos. Pô, cara, o Hamilton ali, meu Deus, acabou minha carreira. Eu tô tomando 3 segundos num setor só pro Russell. Eu vou parar, eu vou descer do carro e eu vou pra casa. Esse iniciozinho tá bem complicado, assim. Tipo, os caras não estão se entendendo na forma como se comunicar. E aí... tá um problema bem sério. Vamos fazer, depois a gente termina pra fazer nossas apostinhas. Vamos pra Tarumã, falar com o Thiel de Andrade. E para ele contar um pouquinho, eles tiveram um problema que eles iam estrear o protótipo novo, e aí o protótipo quebrou a suspensão traseira, deu um sustinho no próprio Thiel, mas eles vão resolver isso, e igual ele conta como é que foi esse probleminha com o carro novo da Tubarão, e também a primeira corrida oficial no ano dos 50 anos da equipe de Campo Bom,
criada pelo Carlinhos de Andrade. Então, vamos lá, Tião. Carro novo, né? Mas infelizmente a gente tem um problema na suspensão traseira. Uma peça, cara, é aquelas coisas, a única peça que a gente não tinha trocado o carro. A gente colocou o câmbio e um parafuso do rocker traseiro, infelizmente estava fadigado, a gente acabou não vendo e quebrou dentro da 1 lá e o carro saiu rodando e deu uma beijada nos pneus de leve, assim, sabe? Não estragou muito, vai dar para dar uma recuperada. Não, foi pouca coisa, foi bem pouca coisa mesmo. Só que aí a gente decidiu, cara, faz tudo certinho, a gente não gosta de andar com os carros remendados, coisas assim, sabe? Uhum. E aí, sempre tá desenvolvendo uma máquina nova, tem que dar mais atenção, né? Não, mas cara, é que assim, a gente usou o câmbio que tava no outro carro meu que eu fiquei campeão em 2021, sabe? Uhum. E o câmbio com a suspensão traseira tava tudo montado. Só que a gente, cara, acabou passando e a gente devia ter desmontado os rockers, que os amortecedores vão em cima, sabe? Uhum. O câmbio e a traseira tudo junto ali, né? Sim. Cara, e deu essa zebra de quebrar o parafuso do rocker dentro da 1 a 180 por hora, né, cara? Um sustinho. Virar um passageiro ali. Era tu mesmo que tava a bordo? Sim, né? Eu tava nas primeiras voltas do carro. É que o carro é bem rápido de curva, né? Uhum. Fala um pouquinho, eu tô curioso com esse carro. Um novo tipo de chassi, que motor que tem. É um carro que a gente trouxe lá de São Paulo, um construtor paulista lá muito bom. A da GT Cars, o Jaime Golinelli, que projetou esse carro. E o carro tem um downforce muito bom, um carro muito seguro, né? Muito seguro, por isso que mais a gente acabou negociando, porque a gente avaliou muito o chassi, o carro é muito seguro. E como hoje a nossa função é fazer carro de aluguel para clientes, tem que ser, primeira coisa, segurança, né? Sim. Então o carro tem muito potencial e já mostrou o potencial nos primeiros treinos aí. Mas a gente acabou, assim, como a gente tá com o Gol lá também, o piloto que vai andar com a gente, ele quer fazer um treino para a semana que vem, que é na Super Turismo. Uhum. Então a gente vai acabar usando essa corrida como treino para a semana que vem para Super Turismo. Entendi. Que vai ser muito produtivo para os dois pilotos novos que a gente vai ter, que é o Ilo Gil aí, que é um cara que veio do Rally. Dois caras que vieram do Rally, um cara veio do Rally e o outro é um rapaz de Santa Catarina, o Henrique, que já correu de kart e ele começou a correr de carro agora. Dois caras que vieram da nossa clínica, tá? Uhum. Então tá sendo muito legal e amanhã eles chegam lá, vão testar o carro e vamos tentar ajudar eles a evoluírem durante o final de semana aí. Vou falar um pouquinho mais aí dessa prova, da abertura. Na verdade, outra questão que eu te perguntar, mas faltou me responder qual é o motor do protótipo, que eu fiquei curioso. É um Duratec, igual do Gol, na verdade. Tá, então tá bom. Bom, é uma receita que vocês já conhecem e tiram bastante performance dela. Duratec, né? 4 cilindros, só que esse aqui, esse e o do Gol são originais, o motor 200 cavalos. A gente tá procurando sempre botar esse motor mais original possível para incomodar nada e o corrida de endurance tem que terminar, não adianta. Sim, andar o ano inteiro sem se incomodar. Esse é o lance. Tá aí. Certo. Eu queria perguntar vai abrir o Gaúcho Endurance e a equipe vai estar lá e tem uma simbologia que é os 50 anos da equipe, né? Do teu pai, do Carlinhos de Andrade. E é uma competição que nos seus altos e baixos e que acho que agora está tendo uma retomada, tem uma ligação bem forte, né? Tem a questão da Brascar, das forças livres lá do começo dos anos 80. Como é que é essa questão? Na verdade, o mais legal é que a gente foi o pioneiro na retomada dos protótipos no Brasil, praticamente. Né? Uhum. Lá em 94 para 95, né? Sim. E junto com aqui no Sul, a gente foi o pioneiro. E lá em São Paulo foi o Almir Donato com os Audi antigamente, né? Sim. Que também foi bem junto com a gente ali, né? Foi de 94 para 95, 96, onde é que a gente criou, 95 para 96, a gente criou o primeiro Tubarão e junto com isso o Almir Donato lá em São Paulo estava criando os Audi, que depois virou os Spider, né? Sim.
Então, o Tubarão foi o primeiro que surgiu aqui, né? Logo depois o Ademar Moro fabricou no ano acho que de 98 para 99, ele fabricou o primeiro MCR. Então tivemos essa retomada Teve o Zespro também lá em Brasília, que era um tipo de protótipo. Aí. Então, aqui no Sul, a gente foi o pioneiro nessa retomada e o nosso carro andou o Brasil inteiro aí, né? Porque o Sul tinha aquela a enorme tradição desde os tempos das carreteiras, né? Dessa história de fabricar os carros, né? E depois isso ficou abandonado por mais de quantos anos? 20, 30, 40 anos, eu acho. Uhum. Então, e o Gaúcho Endurance, a gente praticamente foi o fundador aqui, né? O pai sempre queria brigar por um campeonato que o regulamento fosse mais livre, né? Então, depois de ter andado de tudo que é categoria, no marcas, Gaúcho, Copa Corsa, só que ficou numa hora que ele vamos ter que fazer uns carros diferentes, porque andava sempre com aqueles negócios tudo igual, né? O que atrai, né? Vai atrair a galera. O pessoal gosta de ver carro diferente. Gosta muito, né? Então foi o que eu consegui. O pai sempre quis fazer isso. Sempre quis fazer isso. Então foi aí que surgiu o Tubarão e, olha, e daí hoje a gente tem, depois veio o MCR, hoje a gente tem o AJR, tem o Sigma, tudo criado aqui no Sul e estão aí fazendo um enorme sucesso, né? É bem legal. Não, é legal. O protótipo dá aquele, sei lá, é diferente. Tem uma corrida de protótipo, uma corrida só de GT. É legal o GT, o Super GT, mas o protótipo ele te dá uma... Eu nem sei se não é aquela coisa da mistura da velocidade com o risco do cara perto do asfalto. É um carro de corrida, né? É um carro feito para corrida. Essa é a diferença do protótipo, né? O outro é um carro adaptado para corrida, né? O GT é um carro adaptado para corrida, o protótipo é um carro feito para corrida. Sim. Cara, hoje os GTs, a gente tem uns GTs muito top. Os próprios nossos carros hoje, se me perguntar, um dos carros mais prazerosos que eu tenho hoje para andar, que a gente anda, é o próprio Gol hoje que a gente vai correr. Né? Esse Golzinho eu sei, eu olhando, ele tem cara de carro de corrida, né? Quando tá na pista, é uma performance compatível com o carro de corrida mesmo. A gente fez umas modificações de suspensão nele e ele ficou muito prazeroso de guiar, entendeu? Sim. Então hoje, antigamente não tinha isso, né? Uhum. E hoje a gente consegue botar uns carros de turismo muito legal na pista também, né? Então, claro, a evolução, cara. Cada ano... Só pra dar agenda pra galera, esse final de semana a gente tem o Gaúcho Endurance, corre que horário, a qual horário, e aí no outro final de semana tem mais corrida, né? Só me passa aí direitinho. A gente corre, larga 1h30 até as 13h30, né? São 2 horas de prova, né? Com 2 janelas, né? De troca de pilotos. Uhum. E semana que vem a gente tem a Super Turismo, onde a equipe estreia aí também com o Audi TCR na categoria GT e o Gol na categoria TS. Sim. O Gol a gente está ainda meio indefinido de piloto, a princípio é eu e o Iludil, e no Audi está fechado o Chico Meller, o Catô Beleza e o Franco Pasquale, são os 3 que correram, que venceram as 12 horas. Esse trio aí é uma encrenca pro resto da turma, né? Os campeões das 12 horas. Cara, hoje o Franco mesmo, o Chico treinou com o Audi treinou e correu em São Paulo com o carro. O único que falta vir fazer o shakedown no carro é o Catô. O Catô tem um pouquinho mais de dificuldade, porque ele mora lá na fronteira lá, né? Uhum. Mas o Franco hoje andou no carro, testou o carro, adorou o carro. Então, cara, eu acredito que vão brigar. E a Super Turismo cresceu muito esse ano, né? Uhum. Vamos ter praticamente, acho que 8 carros só na categoria GT, né? Então, a Super Turismo está com um grid, acho que 35 carros. Cara, vai ser bem disputado mesmo. Nós vamos acompanhar, estamos de olho aqui, nós vamos acompanhar. Que bom falar contigo e ver começo de atividades aí. E já vou passar de novo mais uma vez, parabéns pelos 50 anos da Tubarão. Isso aí, obrigado, Bernardo. Um abraço, tchau. Abraço, valeu. Tá aí, muito legal o papo do Bernardo com o Thiel sobre o Tubarão. Eles têm alguns carros, né, Bernardo? Tem o Gol, tem vários carros.
dentro dessa grande esfera deles em Campo Bom. Ele explicou ali, né? Mas é um motorzão de Focus mesmo que eles usam. É, um motor de carro de rua preparado para corrida, que eles botam tanto no carro, no golzinho, quanto no protótipo de competição. Aquela coisa, né? Meninos, não façam isso em casa, mas quando você olhar o documento, teu carro ali diz 100 cavalos, pode ter certeza que ele pode chegar um pouquinho. Tendo o mecânico certo, a grana e assim um engenheiro, alguém que entenda. Mas, cara, o motor do carro é feito para durar no mínimo uns 150 mil quilômetros. O motor de corrida, se durar 1000, tá bom. Quem acompanha o 300 por hora já sabe que a gente sempre explica aqui. Durabilidade, ela é inversamente proporcional a desempenho. Tu tem que sempre andar nesse caminho, inclusive na Fórmula 1, qualquer um. Os carros da Fórmula 1 podiam andar muito mais, podiam quebrar também toda a corrida, e eles não querem quebrar. A gente teve os motores V6 turbo dos anos descartáveis 80, de treino de classificação, que eram feitos para dar 3 voltas e explodir, se derreterem, na verdade. Exato. Só que eles tinham 1.6 litro e 1.500 cavalos. Palpites, então, Flávio Bandeira, GP do Japão. Vou errar de novo, né? Eu só erro palpite. Eu acho que vai ser assim, ó, Norris, Piastri e Leclerc. Eu acho que o Max não vai ter carro pra Bernardo. A aposta do Flávio é muito boa. Lauro, já que eu tirei Lauro. Do Flávio é muito boa, é que eu faria. Mas eu vou acreditar no Verstappen, fazer uma mágica. Verstappen, Piastri e vou botar aí um fora do Lewis Hamilton, vai fazer um pódio inesperado. Eu acho que vai ser Norris, Verstappen e Piastri. Vamos ficando por aqui, na sequência tem Esperando o Futebol para o jogo do Grêmio contra o Ceará lá em Fortaleza. Rafael Pfeiffer vai apresentar com toda a nossa equipe. Grande abraço a todos, eu retorno amanhã no Esperando o Futebol para Internacional e Cruzeiro. Fiquem ligados, um abraço. Guaíba 300 por hora. Apresentação: Gutierre Sanches.